volta, episódio não sei que número é esse. Continuamos na quarentena. Hoje eu sou o Murilo Cardoso. Eu continuo sendo André hoje. Fui ontem também. É isso. Eu acho que eu vou segurar até amanhã. Essa semana estamos só eu e o André aqui. Para começar aqui, André, eu queria perguntar para vocês, conhece alguém na França? Cara, não. 30% dos nossos ouvintes são da França. Eu fico muito feliz com essa informação, inclusive. Aí. Porque eu realmente não conheço ninguém. Como a gente fala boa noite em francês? Pera. Boa noite em francês. Bonsoir. Bonsoir, meus amigos da França. Bonsoir. Deixa eu ver se a pronúncia tá certa. Cadê? Caramba, não sei mais o telefone. Bonsoir. Aí, pronto. Amigos da França. E falando em França, olha que legal. Do que a gente vai conversar hoje? Sobre ir pra França, ou, sei lá, qualquer outro lugar aí que não seja o Brasil. Ou pra qualquer outro lugar. Com essa loucura toda que tá acontecendo, você já se pegou planejando ir embora do Brasil? Acho que independente dessa loucura, eu sempre tive essa vontadezinha de ir embora do Brasil. Já fiz entrevistas para empresas no exterior. Uma, inclusive, foi para o Canadá, que eu tenho certeza, acho que a gente vai chegar nesse momento do papo, mas eu tenho certeza que eu me sabotei e eu sei os motivos de eu ter me sabotado nessa entrevista. Deu medinho? Tem muitos fatores de você mudar para o exterior, né? E eu acho que um dos maiores, para mim, é a distância da família. E não só o fato da distância da família, porque a família entenderia, mas é você tá tirando, por exemplo, tenho 2 filhos, eu tô tirando... sabe, 2 crianças do convívio familiar, 2 crianças que estão crescendo no convívio familiar. Então eu acho que nessa entrevista eu me auto-sabotei por causa disso, porque naquela semana eu tava muito pensando sobre isso. Porque a gente fala de ir embora, mas eu acho que naquela semana que antecede, ou na própria entrevista, que aí você vê a coisa com o perigo real de acontecer, deve dar um medinho, né? Dá. Eu acredito que dê. Deve ser uma decisão muito difícil de você conseguir tomar. A vontade sempre tem. Então, enquanto as coisas estão no universo da vontade, é tudo muito legal. Quando ela começa a se tornar palpável, que eu acho que o bicho começa a pegar. Deve dar um medo, porque aí você faz umas despedidas, é tudo engraçado, vê todo mundo, os amigos, vende as coisas. A hora que você tá indo para o aeroporto, que é uma viagem de, sei lá, às vezes nem volta, deve dar um pavor. Deve muito. Você tá procurando casa. Porque é tudo novidade, né? É divertido. Você tá procurando uma casa e tá na sua, por enquanto. Eu tenho curiosidade de perguntar pra alguém que foi, assim, fala, tá, você foi, mudou. O primeiro dia que você acorda no lugar, né? Fala, nossa, tá, ok, eu acordei, sei lá, na França. Já tô aqui e tal, vou trabalhar semana que vem. Porque é uma loucura. Muitas vezes você já chega lá com um contrato assinado pra você já entrar trabalhando, já pra começar, né? Jogando. Então, muitas vezes você não tem nem muito o que pensar, mas se você chegar e você tiver uma semaninha de folga entre chegar e trabalhar, deve ser uma sensação Não, e digo mais, estranha. E o cara que, assim, eu participo de um monte de comunidade de brasileiros pelo mundo aí pra pesquisar qual que é um lugar legal e tal. Só que essa galera que participa desses grupos, eu acho que 95% desse pessoal vai na cara e na coragem, cara, sem ter emprego, sem ter nada, simplesmente vai. Às vezes você vê cara que não tem... Você vê cara perguntando, o que eu tenho 1.000 euros no bolso, dá pra eu viver em Portugal quanto tempo? Cara, um dia, né? Então... Talvez um dia. Você paga o seu primeiro aluguel. E nem paga o seu aluguel, porque geralmente, eu acho que nos Estados Unidos é assim, acho que a Europa também é assim, você paga alguns aluguéis adiantados. Não, principalmente se você for de fora, sem contrato nem nada, o cara não vai alugar pra você qualquer apartamento. Não. Tem 2 formas de você ir, né? Por exemplo, a gente é família formada, então é tudo um pouco mais difícil. Mas se você tá indo sozinho, eu acho que tudo se torna um pouco mais fácil. Se você tá indo sozinho com estrutura, né? Dá. O cara simplesmente vai, no dia seguinte ele vai pro bar, faz uns amigos lá e começa a tocar o barco. Mas com família não é assim não, cara. Não vai ser qualquer emprego que você vai... Aliás, você não vai conseguir um emprego bom, porque você sempre vai ser o cara de fora. Você vai estar disputando um emprego com o cara o local, independente pra onde você for.
dependendo das empresas, a maioria delas vai preferir dar emprego pro local, não tem jeito. Sim. Você tem que ser o dobro de bom na sua área para você se destacar fora daqui. Sim, senão você vai ficar só com o subemprego. Você vai pro subemprego, né? Essa é a realidade. Antes é que você saia daqui patrocinado já. Eu tenho o caso tenho 2 primos no exterior, a Ana e o Fê, que eles já foram daqui patrocinados. A Ana foi transferida da empresa dela mesmo, e o Fê, um designer brilhante, ele arrumou um emprego super fácil para ir para Dubai. Agora ele tá em Berlim, mas ele arrumou um emprego super fácil para ir para Dubai, porque ele é um cara muito bom, entendeu? Então você tem essa... Aí eu acho que é o canal, sabe? Tipo, pra mim, pra eu ir pra fora. Hoje não, hoje pra eu ir pra fora é mais uma questão de eu poder estar em um país, entendeu? Se eu conseguir morar legalmente em algum país na Europa, eu posso ir, porque eu trabalho de qualquer lugar do mundo e ponto. Mas caso contrário, eu sempre tive o desejo de olhar e ir patrocinado, sabe? Estou indo com um contrato de emprego. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou ter acesso à saúde, vou ter acesso ao diabo que for e vou estar com visto lá. Eu não acho legal, não concordo com essa ideia de você ir como um imigrante, entendeu? Um cara que está lá. Não, principalmente depois que você casou e na aventura é muito difícil. Eu não iria também. Não, eu acho que nem jovem eu teria essa coragem de fazer isso, entendeu? É um risco muito perigoso, grande. né? Muita coisa que pode dar errado. Sim, você tá lá, você cai, quebra a perna, você já se ferrou, porque você não vai ter acesso à saúde, por exemplo. Não dá, sem chance. Não dá. É que quando você tem, sei lá, 20 anos, se acontecer um negócio dele, você se vira e é mais fácil você pegar as coisas e voltar embora pro Brasil. Mas imagina, você, 2 filhos, casado, não rola, né? Mas tem muito caso de sucesso de gente que foi na cara e na coragem e tá lá. E deu certo, E deu certo. Tem muita gente que dá certo, mas isso é, de certa forma, uma loteria. Especialmente dependendo do país que você tá indo. Se tentar ficar ilegalmente nos Estados Unidos, é uma loteria que dificilmente vai sair seu número. Porque tem gente do mundo inteiro com o mesmo sonho, né? Já você tentar ficar ilegalmente em algum país que tá realmente precisando de gente, porque a população é muito velha e tal, talvez os caras façam uma vista grossa pra você. Eu acho que hoje em dia só sairia daqui se eu tivesse alguma coisa mais ou menos, se eu não tiver contratado, mais ou menos organizado pra chegar lá e ter com quem falar. Mas simplesmente ir, não toparia também. Essa é a pergunta de ouro. Você teria a coragem? Deu tudo certo. O cara te contratou, tudo ok. Da onde for. Tá redondo, vai pegar você, a Rê e o Léo e vai sair do Brasil. Eu acho que hoje eu iria, porque todo mundo já tem essa vontade faz algum tempo, né? Ainda mais, o que eu fiquei muito chateado é esse tipo de postura que o Brasil inteiro, de uma forma geral, teve diante desse caos que a gente tá passando de pandemia. Não só político, acho que população, todo mundo nesse comportamento. E eu acho que a gente enfrentou muito mal esse tipo de problema e vai vir um problema maior, inevitavelmente, no mundo isso acontece uma hora, não sei se é daqui 10, 100 anos, vai vir. Agora, você imagina se tivesse sido um problema mais complexo. Sei lá, existem muitos outros problemas, um vírus mais perigoso, uma guerra, o que for. Cara, a gente não se recupera nunca mais. Mas eu acho que aí não é... Eu não sei, esse não seria o meu motivo de sair do Brasil, efetivamente. Eu sou muito mais da experiência que você vai ter num outro país. E o fator que eu e a Carol, a gente sempre olha quando a gente fala de sair do país, tipo, cara, se eu quiser caminhar à noite com os meus filhos... Exatamente. País que eu não, esses já isso. são aqueles motivos conhecidos, né? Exato. Que todo mundo fala desses. Exato. Isso não tem preço de você andar com segurança, de você comprar um carro zero e ter que mandar blindar ele porque você tem medo. Seu filho vai estudar numa escola bilíngue que não custa 15 mil reais. Sim, sem dúvida. Mas acho que esse é um fator. Muito. Porque o lance se a gente for olhar só como o país lidou com a pandemia, a gente tem poucos países que a gente iria que lidaram bem com a pandemia, né? Porque é uma coisa nova, relativamente nova. Ninguém da nossa geração passou. O Brasil tá lidando super mal, mas... são poucos países que efetivamente lidaram super bem que esse, eu acho que até expliquei mal, eu acho que esse é a gota d'água.
Sim. Porque tem toda aquela lista de coisas que a gente vê que, nossa, qualidade de vida... Tanto que eu gostaria de ir para um lugar que todo mundo ganha muito menos, mas que todo mundo tem qualidade de vida, porque Exato. os problemas desses outros lugares já estão resolvidos. Exato, né? Exato. Estados Unidos já não seria o lugar para isso. Não, porque Estados Unidos é só grana. Tudo é dinheiro. O cara quer comprar um carro maior que o outro, uma casa maior que a outra. Lá é uma competição sem fim. Você vai para Portugal, por exemplo, e conversa com alguém de Portugal, tá tudo resolvido lá. Ninguém quer comprar um carro 5 vezes maior, ninguém quer comprar uma casa 5 vezes maior. Simplesmente está vivendo, tem uma saúde bacana. As crianças estudam em colégios bons que ensinam português e inglês, porque é o normal. E ninguém precisa ficar bilionário, ninguém precisa uma competição sem fim. E aqui cansa essa competição. Não é que você está competindo com alguém, você está competindo com você mesmo aqui no Brasil. Você trabalha a vida inteirinha para chegar lá com 70 anos. Se tudo der certo, você conseguir pagar um convênio que custa cada vez mais caro. Então é um absurdo, exato. Não tem sentido. É um bom motivo pra mudar. Mas pra onde você mudaria? Hoje, dia 23 de maio de 2020, hoje eu mudaria pra Portugal. Portugal. Portugal é o lugar, né? Canadá eu acho que deve ser muito bom. Não, Canadá deve ser muito legal também. É que eu não conheço o Canadá, então não posso... se eu fosse escolher, eu iria pra Portugal agora. Mas Portugal é calmo, Portugal é histórico, Portugal... Nossa... Fora a comida de Portugal, né? Meu Deus do céu. Nossa. E é tudo acessível. Eu gostaria de conhecer Portugal. E é mais pela comida. Tá me dando fome esse podcast. A comida de lá é inexplicável. O Canadá é o que eu escuto falar, e eu acho que é um dos motivos que eu acho que seria um lugar legal pra ir. O quanto eles são ok com uma pessoa de fora, entendeu? Isso é importante. O quanto eles aceitam o estrangeiro lá, o quanto eles... claro que você nunca pode falar pelo país inteiro, e principalmente que eu não tive a experiência, né? Mas falam que eles são muito receptivos. Isso, às vezes eu leio algumas coisas em grupos de Portugal e eles não são tão receptivos. Você pega o português um pouco mais velho, assim, ele não gosta tanto da ideia de... receber gente de fora, até porque muito brasileiro foi pra Portugal e fez muita merda lá, né? E aí a gente vai criando uma reputação no lugar. Então, tem isso. Tem muita gente que vai pra fora querendo levar a sua cultura local pra lá. Então, tem muito brasileiro que acaba indo pra um país desse e acha que sei lá, molhar a mão do garçom para ser mais bem atendido ou para conseguir uma mesa na frente dos outros. Eu não lembro qual foi. Eu vi um vídeo esses dias falando justamente sobre isso. Que acaba sendo uma barreira comportamental, porque tem muita gente que é mal acostumada no Brasil em questão de grana, sabe? Famílias um pouco mais abastadas e tem esse nível de microcorrupções, vamos chamar assim, e que quando você vai para um outro país, muitas vezes acaba sendo um baita de um desrespeito com a cultura local. Muito. O cara quer dar uma carteirada lá em Portugal, né? Exato. Isso acaba desgastando pra caramba a nossa imagem, mas não é muito a sensação geral que eu tenho, sabe? Eu trabalho com gente de Portugal pela TopTal, e já conversei com eles sobre a vontade de ir para lá e conhecer o país e até morar lá e tal. E os caras são, assim, eles são super receptivos, super ok com a ideia e tal. Mas, realmente, a partir do momento que você tem um grupo que abusa muito disso e tenta transformar Portugal na casa dele, deve gerar uma barreira. Sim. E como você falou, principalmente com a galera um pouco mais de idade. É a mesma coisa que o cara vai na sua casa e uma visita, vem na sua casa e começa a apavorar dentro da sua casa. Você não vai gostar, ninguém vai gostar. Eu passei um Réveillon lá em Portugal, na rua mesmo, como se fosse o Réveillon da Paulista aqui, e na Praça do Comércio lá em Lisboa, e tinha show e tudo mais nessa praça. Nisso chegou uma galera assim de uns 20, 30 pessoas com umas caixas de som próprias, ligaram um segundo som dentro do show, começaram a dançar, gritar e tal, veio polícia e o cacete. Adivinha de onde essa galera causou? Brasil, né? Os caras queriam fazer uma festa dentro da festa, e aí eles falaram, você não vai dentro de uma festa e causa. E nem falando mal do brasileiro, mas, cara, não adianta. É outra cultura. E se você tá indo
num país que não é o seu, cara, você tem que se adaptar a isso, entendeu? Tipo, você fazer Sim. isso aqui no Brasil, cara, acaba sendo mais comum. Na praia, Réveillon, é muito normal você ter um carro do lado do outro e cada um com um volume mais alto. Tipo, faz parte da nossa cultura de certa forma, mas você vai para um outro país, é outra cultura. Você não pode simplesmente sair fazendo isso, o que você fazia aqui. Você é visita, né? É como uma visita na casa de alguém. Uma outra coisa que o pessoal fala é quando você vai mudar para viver em outro país, é que assim, você fez amizade, tá trabalhando e tal, o seu histórico é meio que anulado. Vamos supor, eu tô conversando com você, fala, putz, hoje você tá vestido igual o Silvio Santos, hein? Você não consegue fazer esse tipo de piada mais num outro país. Não, porque você não tem aquele histórico. Não, e piada é um negócio que é muito difícil de você tornar internacional. Muita piada é muito local. Muito. Então, você não tem essa bagagem. Você tem que... Você não viveu aquilo. Você não viveu os anos 80 em Portugal. Exato. E assim, aí você tem as duas coisas. Se você vai fazer uma piada com a cultura deles, pode sair indelicado porque você não faz parte da cultura deles. Pode pegar mal. Por exemplo, falando de Portugal, se um português faz uma piada com outro português é uma coisa. Agora, se você que nunca viveu a cultura dele fizer essa mesma piada, não vai ser absorvido da mesma forma, não vai ter a mesma graça. É muito, o cara muito vai ficar diferente. puto. É muito diferente. Então você vai estar lá literalmente para uma relação de trabalho. A não ser lógico, depois de um tempo você vai criando suas amizades e tal. Mas sim, aí você vai criando o seu próprio histórico. Isso é a gente cagando regra sem ter nunca morado fora, né? Mas uma hora a gente vai. Vamos. E pessoal da França, por favor, manda um áudio pra gente. Ou o pessoal de Portugal, manda um alô que a gente quer fazer amizades extracontinentais pra gente poder ter quem visitar. A gente quer fazer amizades verdadeiras com quem tem um quarto sobrando e esteja bem localizado. E com bom Wi-Fi. E com um bom Wi-Fi. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Enquanto isso, nem dá pra gente ir pra outro lugar, porque não tem nem avião pra sair daqui. Então. E eu acho que pode ser que o mundo passe por uma onda de muita gente remanejando, querendo ir embora pra outros lugares, não só no Brasil, mas em todos os lugares. Gente querendo mudar, gente querendo... Por causa dessa crise que a gente tá vivendo, acho que muito país vai fechar também, por conta disso, eu acho. E até acho que aqui mesmo a gente vai começar a ver isso. A Carol me mandou uma pesquisa esses dias, interessante, eu não cheguei a me aprofundar muito, mas algum site de busca de imóveis falou que durante a pandemia cresceu coisa de 50 e poucos % a busca por imóveis fora da cidade. Sim, imóveis no campo. Eu vi a mesma coisa, não sei qual que é o site, mas a busca cresceu. Eu acho que o turismo nacional vai aumentar bastante, principalmente aquele regional, tipo, eu vou passar o final de semana no interior. Sim. Porque vai ter muita gente com muito medo de pegar um avião tão cedo. Sim. Eu não digo nem pelo medo de pegar o avião, mas mais pelo trauma da pandemia. Sim, é justamente por isso. Medo de vai estar caro, muita gente vai estar sem emprego, e medo de você ficar 11 horas respirando um ar ali. Tem que primeiro rolar uma vacina, curar todo mundo, para depois alguém pensar em fazer uma viagem. Então, vai demorar. Vai ser um mundo completamente novo. O novo normal. O novo normal. A frase de normal. 2020. Exatamente. Mas vamos tentar fazer amizades aí de longe pra gente conversar. Se alguém que ouve a gente e mudou, manda uma mensagem pra gente que a gente quer que você participe pra contar como que é chegar e... Como que é, né? Como que é, exatamente. Manda uma mensagem pra gente. Conta um trechinho, uma história, alguma coisa inusitada que aconteceu com você. E a gente vai fazer uma revisão desse episódio. Boa, vamos fazer. Vai ter desdobramentos isso. Desdobramento desse episódio. É isso aí. Eu sou @Murilo Cardoso. Eu sou @André Gumieri, se você conseguir me achar. E aí, logo a gente volta. Qualquer dia. Qualquer dia. Falou! Valeu.